Olá, você está lendo o livro de Gênesis? Apenas um capítulo por dia e você aprenderá, assim como eu, pelo menos 50 lições que vão abençoar a sua vida. Hoje nós estamos na 15ª lição e, portanto, no capítulo 15. O capítulo começa com um diálogo entre Deus e Abraão, e Deus promete para ele uma grande recompensa. Abraão então reclama que não tem um herdeiro e que ele e Sara já são idosos. E então Deus lhe promete um filho, promete também que ele terá uma descendência numerosa e que ele vai possuir toda aquela terra. Embora Deus tivesse acabado de considerar Abraão como justo, ele ainda podia demonstrar algum grau de dúvida, porque ele perguntou: como saberei que irei tomar posse dessa terra? A atitude de Abraão não foi muito diferente da nossa em alguns momentos. Era como se ele dissesse: sim, eu creio, mas 5 minutos depois estivesse pedindo uma prova para Deus. Veja que Deus não repreendeu Abraão por ter feito essa pergunta. Em resposta, ele confirmou a sua promessa, propondo a assinatura de um contrato. A lista de animais que nós lemos no versículo 9 parece mais uma lista de compras para um feiticeiro do que algo que Deus estivesse pedindo. Mas Abraão sabia exatamente o que fazer com esses animais. Ele cortou cada um deles ao meio e colocou cada parte em frente da outra e entendeu que Deus estava dizendo a ele para preparar um contrato para assinatura. Naquela época, os contratos eram assim: os animais eram mortos, os corpos eram partidos ao meio e colocados no chão, uma parte de frente para a outra. A aliança era feita quando as duas pessoas, as duas partes, passavam no meio entre as partes dos animais e passavam ali repetindo os termos da aliança que eles estavam fazendo. O simbolismo era muito claro. Era uma aliança tão séria que era selada com sangue. Se uma das partes quebrasse o acordo, o mesmo derramamento de sangue seria derramado sobre ele e sobre os seus animais. Acontece que Deus demorou para vir. E enquanto Abraão esperava que o Senhor aparecesse para andar com ele no meio dos animais, porque era assim que se assinava o pacto, ele teve que ficar espantando os abutres. Quando anoiteceu, Deus ainda não havia aparecido para caminhar entre as partes dos animais com Abraão e selar aquele contrato, assinar aquele contrato ou selar aquela aliança. Em vez disso, Deus fez com que um sono profundo viesse sobre Abraão. Aparentemente, enquanto ele dormia profundamente, Deus lhe disse tudo o que aconteceria no futuro com os seus descendentes. A promessa de Deus agora era muito mais específica. Abraão teria um filho, através de quem as bênçãos seriam derramadas. A descendência de Abraão seria muito numerosa e possuiria aquela terra. Mas antes disso, disse Deus, eles passariam por um tempo de demora e de grande dificuldade que duraria 400 anos. Ainda tonto de sono, Abraão viu Deus fazer uma coisa incrível. Deus passou por entre as partes dos animais sozinho. E ao passar por entre os animais sacrificados na cerimônia daquele contrato, daquela aliança, Deus representou a si mesmo por 2 emblemas, um forno fumegante e uma tocha acesa. Abraão nunca assinou a aliança, porque ele assistiu passivamente enquanto Deus assinava pelos 2 no ritual. Essa foi uma aliança diferente, porque somente Deus, na aparência de um forno fumegante e uma tocha acesa, passou entre as carcaças divididas dos animais. Isso foi feito para significar que a aliança era unilateral e incondicional. Nenhuma condição foi imposta a Abraão para o cumprimento dessa aliança. Portanto, a certeza da aliança que Deus fez com Abraão é baseada em quem Deus é, não em quem Abraão é ou no que Abraão faria. Esta aliança não poderia falhar, porque Deus nunca falha. E aqui está a chave de Gênesis 15. A fé de Abraão foi fortalecida pela revelação específica sobre o nascimento do seu filho e da terra que a sua descendência herdaria. Mas além disso, ele é levado à compreensão
de que a fé não pode ser separada do sofrimento, pois Deus usa isso para atrair os homens a uma comunhão íntima com Ele. Por isso Ele já preveu que o povo sofreria durante 400 anos para só depois tomar posse da terra. A fé raramente é fortalecida pelo sucesso, mas ela é fortalecida por acreditar em Deus em meio a lutas e dificuldades. E aqui fica uma grande lição para nós do capítulo 15 de Gênesis. Até amanhã.